Boa noite, gente. Tudo em paz com vocês? É uma alegria mais uma vez estar aqui. Fica a minha gratidão, sempre renovada, a cada vez que nós temos esse carinhoso convite de estar aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema que é um tanto quanto desafiador, mas é muito bom quando a gente se defronta com temas desafiadores, que é esse não vim destruir a lei. Para começar, vamos entender o que vem a ser essa lei. Essa lei é algo muito, extremamente abrangente, muito grande, mas a gente pode dividir em dois blocos. A lei de Deus é a lei natural e a lei de Deus é a lei moral. Melhor do que definir, a gente pode dar exemplos da lei natural. Por exemplo, a atração entre os corpos, a lei da gravidade, é uma lei de Deus. É uma lei natural, inerrogável, sempre valeu e sempre vai valer. Então, se eu soltar uma pedra aqui, ela vai cair no chão pela força da gravidade. Isso é uma lei natural. A lei da destruição também é uma lei natural, que diz que tudo que existe na matéria está constantemente em transformação. Sempre. Nada vai se eternizar na matéria. Quer seja no reino animal, mineral ou vegetal. Tudo está sempre em processo de transformação. E o outro grande conglomerado é a lei moral, que aí nós podemos dar um exemplo maior de a lei do amor e da caridade. Dito isso, não é correto a gente afirmar que Moisés trouxe uma lei, que Cristo trouxe outra e que o Espiritismo é uma terceira lei. Moisés, Cristo e o Espiritismo são apenas revelações de estágios da mesma lei, estágios diferentes. E por que tinham que ter estágios diferentes? Muito simples. De acordo com o nosso aperfeiçoamento emocional e espiritual, essa lei foi se revelando e foi aumentando o grau de dificuldade. E vamos prestar atenção. Como era a lei de Moisés? Que eu costumo dizer que era uma lei negativa. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho contra teu irmão. Então é sempre um não, não, não. Para cumprir a lei de Moisés, eu só preciso cruzar os braços. Eu só preciso não fazer nada que eu estou cumprindo a lei. Veja só, não matarás. Se eu não fizer nada, eu estou cumprindo a lei de Moisés. Não furtarás. Se eu não fizer nada, ficar quietinho no meu canto, eu estou cumprindo a lei de Moisés. Aí vamos ver como Cristo nos impôs uma dificuldade maior. Porque não basta a gente não fazer nada para cumprir o que o Cristo nos pede. Ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. Se eu cruzar os braços, eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Não. Depende de uma atitude minha, de uma prática minha. Aí é a lei positiva. Perdoa infinitamente. Se eu cruzar os braços, se eu não me modificar, eu vou chegar a esse nível de perdoar infinitamente. Então, como a gente percebe, o Cristo, a parcela de revelação trazida pelo Cristo, ele nos traz uma lei positiva, que nós precisamos agir, nós precisamos cumprir a nossa parcela. E é bem mais difícil do que a tábua mosaica, mas tinha que ser. Naquela época de Moisés, nós éramos extremamente ignorantes. Precisávamos de uma lei mais fácil de ser cumprida. Na época do Cristo, nós ainda éramos muito ignorantes, mas bem mais evoluídos do que na época de Moisés. Por isso que Cristo trouxe um avanço nessa lei. E veio o Espiritismo, quando nós estamos um pouco mais burilados, vem explicar essas duas facetas, essas duas revelações da lei maior. Então quer dizer que as revelações se resumem a Moisés, Cristo e o Espiritismo? Claro que não. A revelação sempre existiu desde os primórdios da Terra e vai continuar existindo enquanto nós não chegarmos aos cimos da perfeição. Se não vejamos, lá na pré-história, nós extremamente ignorantes, Deus nos criou no nosso coração uma fagulha dessa lei. Todos nós tínhamos a impressão de que existia algo maior. E na nossa ignorância,
Lá nos primórdios da nossa história, a gente elegia o Deus Sol, o Deus Trovão, o Deus Nuvem, o Deus Mar. Os fenômenos e os aspectos da natureza que nós não entendíamos, a gente dizia que era Deus, porque está gravado no nosso coração esse intuito, essa coisa quase intuitiva da existência de Deus. Então, desde o momento que nós fomos criados, nós já temos uma fagulha dessa revelação. Os precursores do cristianismo, todos eles também foram portadores dessa lei, dessas revelações divinas. Tomamos como exemplo, sempre que eu falo de precursor do cristianismo, eu sempre gosto de falar de Sócrates, que para mim foi o maior deles, o maior dos precursores do cristianismo. Nós tivemos os filósofos, nós tivemos os profetas, que já nos apresentavam rudimentos dessa lei. E para o futuro, ainda advirão muitos aspectos que nós não conhecemos ainda. É comum a gente sentar e dizer, nós já temos a terceira e a última revelação. Primeiro Moisés, segundo Cristo e terceiro Espiritismo. Será que não tem nada para frente? Será que a gente já conhece tudo? Será que a gente já sabe tudo? Evidentemente que não, meus irmãos. Entre os mundos primitivos e os mundos felizes e celestiais, nós temos 5 tipos de mundos diferentes. Nós estamos no segundo ainda. Então, como é que a gente quer pretender já saber de tudo se a gente começou a nossa jornada agora? Então, ainda existe muito a ser descortinado. Aí alguém perguntar, quer dizer que vai ter um novo Cristo? Cristo vai descer de novo? Vai ter outras revelações? Não sei. Mas uma coisa eu sei, o próprio Evangelho do Cristo, dia após dia, quando a gente estuda, a gente descobre uma faceta nova, a gente descobre um aspecto diferente, a gente amplia aquele entendimento, e é assim que deve ser, e assim essa lei, a impressão dessa lei, o conhecimento dessa lei vai se aumentando. Se vocês perceberem, Cristo passou 3 anos nos deixando mensagens para a eternidade. Nós lemos aquilo e cada vez que nós crescemos espiritualmente, cada vez que nós nos desenvolvemos, a gente lê com outros olhos, a gente encontra uma interpretação diferente, a gente amplia aquele texto que foi deixado pelo nosso irmão maior. Então nós ainda temos muito a descortinar. Esse texto, originalmente, que embasou o tema da noite, ele está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que eu peço licença para ler para vocês, que vai ser muito importante numa reflexão final que a gente vai fazer. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Esse evangelho é muito importante, porque ele nos remete às Escrituras e aos profetas. E nós, do movimento espírita, é comum a gente desvalorizar o Antigo Testamento. É comum a gente não dar valor aos profetas, às vezes por não entender aquela linguagem, às vezes por julgar que aquilo é uma coisa ultrapassada. Mas o próprio Cristo, nesse Evangelho de Mateus, eles vêm nos dizer que os profetas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo, tudo isso é importante. É importante que nós conheçamos, é importante que nós levemos essa mensagem para o nosso cotidiano. E essa lei, meus irmãos, ela é extremamente abrangente. Por isso que eu disse que ela começou a ser implantada no nosso coração quando nós fomos criados pelo nosso Pai Celestial. Mas ela ainda, vamos descobrir muitos e muitos aspectos dessa lei. Então ela é muito abrangente. Confirmo isso na resposta do Livro dos Espíritos, a questão 648. E lá está dito que a lei é muito mais abrangente do que a divisão feita por Moisés. E aqui cabe a gente se deter um pouco. Que divisão foi essa que Moisés fez? Moisés dividiu a lei em 10 aspectos diferentes. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade,
lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e, por fim, e na minha opinião, mais importante, lei de justiça, amor e caridade. Mas a espiritualidade superior vem dizer que a lei é muito maior do que isso. A lei extrapola os limites da nossa vã consciência no nosso momento histórico atual. Em outro momento, dessa vez, na resposta da questão 315 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos diz que a lei de Deus é eterna e imutável. Ora, gente, isso só confirma que a gente tem muito a aprender. Nós estamos começando nossa jornada agora. Então nós não podemos ter a pretensão de dizer que já sabemos toda a lei, que é eterna e imutável, que sempre existiu e sempre vai existir. Então tem muitos aspectos dessa lei que a gente ainda está tateando. Sempre que a gente fala de lei, nós somos remetidos até pela cultura ocidental, cultura cristã ocidental, aos 10 mandamentos. E sempre que a gente é guindado aos 10 mandamentos, a gente vai para aquela alegoria de Moisés no Monte Sinai. Só que de fato, os 10 mandamentos foram extraídos de 2 livros do Pentateuco hebraico. É o livro Êxodo, no capítulo 20, entre os versículos 2 e 17, esses 10 mandamentos estão incluídos. E também no livro Deuteronômio, no capítulo 5, entre os versículos 6 a 21. O que foi feito? Uma coletânea, que foi feito por Santo Agostinho, que ele separou esses 10 mandamentos, quero crer que foram os que ele achou, dentre aqueles muitos critérios que tem na Torá, como os mais importantes. Vou falar na Torá, é o Pentateuco hebraico, que é composto de 5 livros, que é a Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles embasam toda a fé hebraica. A lei, a gente entende de acordo com a nossa evolução espiritual. Voltemos um pouquinho à época de Moisés. Segundo a alegoria, Moisés subiu com 2 pedras e Cristo escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos. E todos nós sabemos qual é o primeiro dos 10 mandamentos: não matarás. Aí Moisés desce. Quando Moisés desce, o que é que fizeram? Um bezerro de ouro para ser adorado. O que é que Moisés faz? Manda matar aquelas pessoas que estavam adorando aquele bezerro de ouro. Ou seja, o rudimento, a ignorância espiritual ainda daquela época, porque na alegoria ele estava com a lei na mão: não matarás. Desce, o primeiro ato que ele faz é mandar matar. Então, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos alargando o nosso horizonte de conhecimento dessa lei. Deus saiu um pouquinho do tema para depois voltar com uma conclusão em relação a ele. E para mim essa é a parte mais interessante da nossa noite, porque é a parte mais desafiadora, a que mais desafia o nosso intelecto, a que mais desafia o nosso senso de interpretação das palavras do Cristo. Em aramaico, o Cristo, pregado na cruz, disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Que coisa, hein? Será que o Cristo disse mesmo isso? Onde é que está nos evangelhos que o Cristo disse isso? Em Mateus 27:46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em voz alta: meu Deus, por que me abandonaste? Em Marcos, capítulo 15, versículo 34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Quando eu comecei a estudar isso, há muitos anos atrás, veio em mim a negação.
Cristo não pode ter dito isso. Não pode. Aí, meu intelecto vai trabalhar para confirmar isso. Aí eu digo, peraí, Marcos não conviveu com Jesus. Então tem algum furo aí. Aí, mas Mateus também diz. Mateus conviveu com Jesus, mas na hora que ele estava pregado na cruz, Mateus não estava lá. Mateus fugiu. Então como é que ele sabe que o Cristo disse isso? Isso tudo num esforço de negação. Aí eu disse, eu vou procurar um apóstolo que vai desmentir esses dois. Aí eu vou para Lucas. Lucas, no capítulo 23, versículos 44 a 46. Já era quase meio-dia, as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O meu espírito de negação diz, está aqui, ó. Lucas narrou o aspecto final do Cristo e não falou do meu Deus, por que me abandonaste? Então pronto, encontrei a solução. Para quem quer negar é muito cômodo. Só que tudo da mesma forma, Lucas não estava lá. Lucas não conheceu Jesus. Todo o evangelho de Lucas é baseado no relato de que Paulo passou para Lucas. Então, se eu usei esse aspecto de que Mateus não estava lá, que Marcos não conviveu com Cristo, eu tenho que admitir também que eu não posso me embasar nesse evangelho para negar, porque Lucas também não conviveu. Aí eu disse, vou procurar agora o único evangelista que estava lá aos pés do Cristo, que foi João. E João, em 19, 28 e 30, assim se manifesta. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram-no, colocaram uma esponja e, pondo-no num sopro, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha aí, João estava lá e João não falou: meu Deus, por que me abandonaste? Aí o meu espírito de negação foi a euforia máxima. Encontrei a solução, daqui a prova. Mas aí o espírito investigativo tem que reconhecer: não, mas se eu estou criticando tanto, eu tenho que reconhecer que João produziu o evangelho dele já bem velhinho, já nas raias da senilidade. Será que ele não pode ter esquecido esse trecho? Aí vai para a negação clássica. O que é que a gente faz quando a gente lê um trecho da Escritura que a gente acha muito estranho? A gente pega um carimbo e carimba. Isso é erro na tradução. E pronto, se conforma com essa opinião rasa. Erro na tradução. Mas de verdade, meus irmãos, na verdade, o nosso irmão maior disse isso. Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi mesmo? Parece que foi. Parece que foi. E por que você está dizendo agora que chegou a essa conclusão de que o Cristo disse isso? O Cristo disse isso porque todas as Escrituras, o Antigo Testamento, a palavra dos profetas, o Novo Testamento, tudo isso foi conduzido pela espiritualidade superior. Ela jamais permitiria que esse trecho estivesse no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, e fosse uma mentira. Então, quando olharmos para o Evangelho, entendamos que aquilo ali que está escrito é a expressão da realidade. Mas agora vamos para outro questionamento. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que o Cristo, há 4 bilhões de anos e meio atrás, está conduzindo a formação do planeta Terra. Ou seja, há 4 bilhões de anos e meio atrás, o Cristo era um Espírito puro, nomeado por Deus para ser o governador desse planeta. Será que esse Espírito puro ia fraquejar
na hora do desencarne? Será, gente? Não creio. Não creio. Então, que solução a gente pode apresentar? Porque duas coisas nós podemos ter certeza. Uma, o Cristo disse isso. Outra, ele não fraquejou. E por que você diz que ele não fraquejou? Primeiro, por isso que está dito por Emmanuel. Um espírito dessa magnitude, governador do nosso órgão, há 4,5 bilhões de anos ele está conduzindo a formação desse planeta. Esse espírito não pode fraquejar. E tem outros detalhes. Sócrates, que eu já falei dele aqui, condenado injustamente à morte, rejeita a fuga que foi preparada pelos discípulos dele e enfrenta a execução com toda a serenidade do mundo. Ian Hus é um pensador, um reformador religioso do século XIV, foi queimado vivo. E queimando vivo, ele canta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cantando, recitando. Joana de Cusa foi levada à fogueira por ser cristã, ela e o filho. E antes de apear fogo, o centurião perguntou: abjura, renega o Cristo, que tu te salvas. E ela simplesmente calou e baixou a cabeça. E o centurião disse: o teu mestre te ensinou a morrer? E ela levanta a voz e disse: não só a morrer, mas me ensinou a morrer e a amar-te. E quando as chamas começaram a lamber as pernas do filho, ele começou a gritar: mãe, renega o Cristo, pelo amor de Deus, me tira desse suplício. Imagine o coração dessa mãe. E ela olha para o filho e diz: cala-te, filho, o Cristo é inocente e não desdenhou do sofrimento. Se esses seres, Joana de Cusa, Ian Hus, Sócrates, que eram seres muito pequenos se comparado com Cristo, enfrentaram a morte, o desencarne com essa serenidade, como é que nós podemos imaginar que o Cristo ia fraquejar nessa hora? Alguém pode pensar: Bruno, você está complicando as coisas para você mesmo. Minha gente, o Cristo nunca falou nada em vão. Nunca. Sabe onde foi que eu encontrei a solução desse dilema de difícil intelecção? Em Davi, profeta Davi. Tivemos que mergulhar até Davi para chegar à solução, a chave que abre esse estranho dilema, para chegarmos à conclusão que o Cristo disse e ele não fraquejou. O Cristo não poderia estar triste, o Cristo não poderia estar chateado com Deus. O Cristo estava voltando para casa, o Cristo estava saindo desse mundo de provas, expiações e maldades e voltando para o reino dele. Vocês lembram? Meu reino não é deste mundo. Então o Cristo estava alegre, estava cantando. Davi, no seu Salmo 22, que Davi era um profeta e era um compositor de músicas, e ele fazia os salmos em versos de música. O Salmo 22 de Davi é a súplica do justo sofredor, onde ele descreve lá todo o processo de sofrimento pelo qual o Messias passaria. Está descrito 700 anos antes do Cristo. Davi compôs esse Salmo 22. E o Cristo estava simplesmente cantando essa música de Davi, esse Salmo 22. Mas, como eu disse, nada, absolutamente nada do que o Cristo faz é sem sentido. Tudo que o Cristo diz tem uma razão, tem um porquê. Então vamos entender por que o Cristo disse isso. Naquela hora da agonia, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Para que no futuro os estudiosos pudessem colocar seu esforço naquela matéria e chegar à conclusão
de que Cristo era realmente o Messias. Para que os estudiosos chegassem à conclusão, no futuro, de que Cristo veio realmente para cumprir a lei. Se não, vejamos. Davi previu tudo aquilo nesse salmo que estava acontecendo com Cristo. Previu que ele ia sofrer escárnio da população, que iam zombar dele, que iam furar suas mãos e seus pés, que depois iam pegar as roupas dele e fazer uma jogatina para ver quem ficaria com as roupas dele. Tudo isso estava previsto nesse Salmo 22. E tudo isso aconteceu. E quando Cristo recitou isso, e logo depois ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e disse: está consumado. O que é que estava consumado? Tudo que estava previsto pelos profetas. Estava consumado o quê? A lei que ele veio confirmar. Estava consumado o quê? A vinda do Messias. Cristo estava tão somente deixando um recado, dizendo isso: a lei está cumprida, o Messias veio, os profetas estão sendo confirmados. Com essa simples entonação dessa cantiga, dessa canção de Davi. Só para vocês terem ideia de quão precisa é a profecia de Davi, que não se trata de uma reclamação com relação a Deus. Apesar desse começo ser chocante, toda a narrativa do Salmo é um salmo de louvor ao próprio Deus. O Salmo 22 de Davi diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Tu és o santo, és rei, és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a tua confiança e em ti confiaram. Eu sou verme, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Cristo é verme? Comparado com Deus, Cristo é muito pequeno. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o teu Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se, como um caco de barro, e a minha língua gruda ao céu da boca. Cães me rodearam, um bando de homens me cercaram, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Pois o Senhor é o reino e governa as nações. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Esses são alguns trechos do Salmo 22 de Davi. Para a gente perceber, minha gente, que às vezes a gente olha para o Evangelho com um olhar muito raso, e a gente é muito apressado em dizer: não, isso aqui não aconteceu. Mas a gente precisa se dedicar um pouco mais, entender e trazer as realidades do Evangelho para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa existência. Então, o que é que o Cristo diz quando ele disse isso? Ele está confirmando a profecia e cumprindo a lei, dizendo que está consumado o cumprimento da lei. E aí cabe a nós olhar para nós mesmos. Nós temos cumprido a lei. No nosso cotidiano, nós temos cumprido a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade. No nosso cotidiano, a gente tem respeitado as leis naturais. É bem verdade que, se Cristo diz: sou um verme comparado com Deus, nós podemos olhar para Cristo e dizer: sou um verme, Cristo, comparado a ti. Mas ainda assim, na pequenez que nós somos, nós temos a nossa possibilidade emocional e espiritual de cumprir a lei de Deus, de acordo com a nossa condição, de acordo com o nosso nível evolutivo. Nós só não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer: quando eu estiver puro, eu vou cumprir a lei. Não. A equação é o contrário.
É cumprindo a lei que eu me torno puro. Precisamos olhar diuturnamente para o nosso dever. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e obrigado pela possibilidade de estar aqui. Muita paz.